Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Cumprimentamos também os nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais, Facebook, da Igreja Batista do Bairro do Mundo, também do nosso Instagram. Deus possa estar abençoando você, sua família. Convide a todos que estão aí na sua casa para juntos podermos cultuar ao Senhor neste momento. Quero te convidar para que nós possamos iniciar esse momento de culto orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, entregando tudo que vai ser feito aqui nessa noite, o louvor que vai ser entoado, o texto que vai ser estudado nas mãos do Senhor, porque sem Ele nós nada somos e nada podemos fazer. Quero te convidar para nesse momento nós orarmos, você baixar a sua cabeça, nós podemos assim falar com Deus, entregar as nossas vidas diante dEle. Oremos. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Agradecemos ao Senhor por este dia. Ó Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já nos abençoou durante este dia, a proteção do Senhor, o sustento do Senhor, as suas misericórdias se renovando sobre nós, Pai. Nós agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite para juntos cultuarmos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada família aqui representada, também dos nossos irmãos e amigos que estão cultuando ao Senhor nas suas casas, através da transmissão desse culto nas redes sociais. Clamamos ao Senhor, Pai, por aqueles irmãos e amigos que se encontram enfermos no leito do hospital. Clamamos ao Senhor, ó Pai, que com a sua mão poderosa o Senhor possa estar trazendo a cura, o renovo, Pai, a recuperação, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor dirija, ó Pai, tudo que vai ser feito aqui nessa noite. Que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, nossas vidas edificadas na Tua palavra. Muito obrigado. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, também pelas vidas dos nossos missionários, aqueles que estão nos campos. Ó Pai, pedimos pelas nossas igrejas, que possam ser igrejas missionárias, que oram e que sustentam, ó Pai, a obra missionária. Clamamos ao Senhor pelo nosso país, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, as nossas autoridades, possam temer ao Senhor, ó Pai, fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos louvar o Senhor. Abre o seu cantor cristão, no de número 314, para convidar nossa ministra de música, irmã Ultimara, pastor Elenilson. Vamos juntos louvar ao Senhor. 314. Vamos cantar com alegria, vamos adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando
Amém. Glória a Deus. Nele nós podemos descansar, confiar e descansar. Que Ele é aquele que tem todo o poder e que cuida de nós, que nos garantiu estaria conosco até a consumação dos séculos. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 18, encerrando assim o primeiro capítulo da segunda carta a Timóteo, nesta noite. Vamos ver aqui nesses versículos o apóstolo Paulo, depois de exortar Timóteo a guardar o Evangelho, depois de afirmar que ele, Paulo, não se envergonhava do Evangelho e que mesmo diante das dificuldades ele não se acovardou, mas seguiu firme por amor a Deus e à Igreja de Cristo, pregando o Evangelho. Paulo vai mostrar aqui que diante da perseguição, muitos crentes abandonarão o Evangelho. Então, nós podemos refletir aqui sobre o tema a atitude da igreja diante das provações, a atitude da igreja diante das dificuldades. Vamos ler juntos 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18. Leamos juntos a palavra do Senhor, que assim diz: Bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. Versículo 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto serviço prestou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai de amor, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz. Clamamos ao Senhor, Pai, que fale aos nossos corações, nos ensine esses versículos a respeito da sua palavra, da sua vontade para a sua igreja. Fale aos nossos corações, usa, Pai, o teu servo, pela tua graça, pela tua misericórdia, para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor que os nossos corações estejam atentos e abertos para ouvir e praticar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, ao longo da carta, o apóstolo Paulo ele encoraja Timóteo, ele exorta Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. Ele fala para Timóteo não se envergonhar do Evangelho, mesmo naquele tempo de prova, aquele tempo difícil, tempo de dificuldade, de provação que a igreja estava passando, não só em Éfeso, que era onde o jovem pastor Timóteo estava, mas toda a igreja do primeiro século estava passando por perseguição, estava passando por dificuldades, porque, amados irmãos, é durante a provação, é durante a dificuldade que nós vemos aqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Assim como na nossa vida, nós podemos ver isso também na vida do apóstolo Paulo, no momento de dificuldade é que nós vemos aqueles que realmente estão conosco, aqueles que realmente são amigos, que no momento da dificuldade não vão nos abandonar. Da mesma forma, a igreja do Senhor, nos momentos da provação, da dificuldade, no momento de crise, é que se revela aqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo e aqueles que estavam simplesmente frequentando os cultos, aqueles que estavam sendo frequentadores da igreja, mas na verdade não seguiam a Cristo e não tinham amor a Ele verdadeiramente. Aqui nós vamos ver claramente isso. A igreja do Senhor e aqueles que estavam ali como membros da igreja, alguns aparentemente aqui até como liderança da igreja, diante das perseguições, das provações, da morte iminente do apóstolo Paulo, eles se acovardaram e fugiram. Então ele fala nesse texto aqui de dois tipos de pessoas, dois tipos de amigos, podemos dizer dois tipos de crentes, né? Se é que podemos dizer dois tipos de crentes, né? Só existe um tipo de crente, o verdadeiro, o outro, se é falso, não é crente. Então aqueles que se acovardam e fogem, e aqueles que permanecem fiéis. Esses dois tipos que o texto nos mostra aqui: aqueles que diante da dificuldade se acovardam
fogem, e aqueles que permanecem fiéis nas provações e nas dificuldades. Nós vamos estudar e meditar juntos nesse texto, e assim então também buscar entender quem somos nós dentro desse contexto. Versículo 15 vai nos mostrar aqueles que fogem nos tempos da dificuldade, nos tempos das provas. Versículo 15 diz: você já deve estar ciente, ou você o sabe, que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Atos 16, nós vamos ver que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo ele estava com a intenção de ir para a região da Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 16, versículo 6, ele vai mostrar isso. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus de ir para a região da Ásia, mas na sua terceira viagem, após concluir essa segunda viagem, na terceira viagem de Paulo, ele conseguiu ir para essa região da Ásia. Ele pregou em Éfeso, ficou 3 anos em Éfeso pregando a palavra de Deus. E Éfeso era a capital dessa região, a capital da província da Ásia, em Roma. Então ele evangelizou essa província inteira. As 7 igrejas da Ásia eram todas dessa região. Aquelas 7 igrejas que nós vemos lá em Apocalipse, houve ali um grande reavivamento nessa região, um grande reavivamento espiritual em Éfeso. Muitas pessoas se converteram, o evangelho se espalhou por toda a província. Então nesse tempo foram plantadas as igrejas de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colosso. Nesse tempo que o apóstolo Paulo esteve ali na sua terceira viagem missionária. Então nós sabemos que houve um tempo em que houve um incêndio em Roma. E quando houve esse incêndio em Roma, por volta de 17 e 24 de julho de 64 depois de Cristo, Nero, o imperador naquela época, ele acusou os cristãos. Obviamente uma falsa acusação, mas ele, sendo imperador, ele acusou os cristãos desse crime, sendo que, ao que tudo indica, foi o próprio imperador que colocou o fogo, que incendiou. Mas por isso, e ainda também por causa da iminente morte, da prisão do apóstolo Paulo, e a iminente morte do apóstolo Paulo, da sua iminente execução, então aquele momento era um momento difícil, e se associar a Paulo, continuar ali, estar com ele, era colocar a própria vida em risco. Por isso muitos fugiram. E ele cita aqui o nome de 2. Ele cita o nome de 2 que abandonaram ele. Ele cita aqui 2 nomes no versículo 15. Quais são esses 2 nomes? Fígelo e Hermógenes. Esses 2, ele diz, provavelmente esses 2 tenham sido 2 líderes desse abandono, 2 pessoas que acabaram não só abandonando, mas incentivando outros a abandonarem também o apóstolo Paulo. Muitos crentes da Ásia poderiam ter ido defender Paulo diante do júri em Roma, mas deixaram ele sozinho, não fizeram isso, não o defenderam, se envergonharam do evangelho. Na primeira defesa de Paulo, ninguém se manifestou a seu favor. Lá no capítulo 4, versículo 16, nós vamos ver isso mais à frente. Então era um tempo de provação, um tempo difícil, em que muitos estavam se acovardando, muitos estavam fugindo, e a ameaça, ela vinha dos 2 lados. Era a perseguição do Império Romano e os falsos mestres se infiltrando na igreja. A perseguição política, a perseguição do Império Romano, e a perseguição também daqueles que estavam tentando minar o verdadeiro evangelho dentro da igreja, pregando um falso evangelho. Então, depois desse grande despertamento que houve nessa província, veio uma grande deserção. Muitas pessoas, depois de terem se convertido, aí veio as dificuldades, e então abandonaram a fé, abandonaram ali o apóstolo Paulo, abandonaram a igreja. Nós vemos que o que aconteceu em Éfeso foi algo que aos olhos humanos era extraordinário. Pessoas foram até a praça pública e queimaram os seus livros de feitiçaria. Aquela cidade é uma cidade muito idólatra, mas nem todos, nós podemos ver que nem todos aqueles que fizeram isso eram uma conversão genuína, porque muitos se acovardaram diante da perseguição. Então, não só naquele tempo, mas também hoje, muitos de
nós só são cristãos quando é conveniente. Muitos de nós só somos cristãos quando é confortável para a gente, quando é cômodo. Imagine que hoje muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam a comunhão do corpo por causa de coisas mínimas, por causa de uma palavra mal interpretada, dita por um irmão dentro da igreja, por causa de coisas supérfluas. Então aqui nós vemos também que diante da dificuldade, muitas pessoas abandonaram o Evangelho. Então aqui nós vemos que muitos, diante das dificuldades, quando as coisas apertam, quando vêm as crises, abandonam o Evangelho. Ah, não dá para mim não, eu quero as bênçãos, eu quero as coisas boas, mas sofrer por causa do Evangelho. Lembra que o apóstolo Paulo falou com Timóteo? A responsabilidade de pregar o Evangelho e de sofrer pelo Evangelho, a responsabilidade da igreja. Então, quando nós falamos isso de pessoas que só querem as bênçãos, não querem passar pelas dificuldades, que acham que a vida cristã não é uma vida de provação, será que a gente está falando aqui de alguma loucura? Nós vemos isso no nosso dia a dia, nós vemos isso acontecer. Pessoas que vêm para a igreja procurando bênçãos e acham que vai ser tudo mil maravilhas, mas quando vem as dificuldades, quando vem as provações, e nós nem estamos falando de perseguições como naquele tempo que os cristãos eram mortos, eram decapitados e queimados vivos. Não, nós estamos falando de coisas muito mais simples. E então abandonam, porque a sua oração não foi respondida da maneira que queria, porque as coisas não estão ocorrendo da maneira que queria, porque as coisas estão fora do meu controle. Então eu não sirvo mais a Deus, eu abandono esse Evangelho. Amados irmãos, nós não devemos ser dessa maneira, mas nós devemos ser como o exemplo que nós vamos ver aqui no versículo 16, a partir do versículo 16. Nós vamos ver aqui aqueles que permanecem fiéis nos tempos de prova. E aqui o apóstolo Paulo vai citar o nome de um só, Onesíforo. Esse irmão, ele permaneceu fiel. Esse irmão, ele continuou cooperando para a expansão do reino de Deus, continuou com a pregação do Evangelho, continuou apoiando o apóstolo Paulo, mesmo na igreja onde muitas pessoas abandonaram a fé. Onesíforo, esse homem que se manteve fiel, ele era um membro da igreja em Éfeso, ele se diferenciava dos outros porque ele permaneceu fiel, permaneceu leal a Deus e sobretudo também leal ao Evangelho, ali cooperando com o apóstolo Paulo. A fidelidade desse homem, ela deveria ser um estímulo para Timóteo. O apóstolo Paulo estava falando com Timóteo, não se lembra? Não se envergonhe, Timóteo, do Evangelho, guarde esse bom depósito que é o Evangelho que você recebeu. E agora ele diz, não seja como Fígelo e Hermógenes, mas seja como Onesíforo. Não seja como aqueles que fogem quando vem a dificuldade, mas seja como esse que permanece fiel diante da prova, que permanece fiel diante das tribulações. A fidelidade de Onesíforo serve aqui para incentivar Timóteo também a uma vida fiel ao Evangelho, fiel a Deus mesmo no meio das lutas e das provações. O apóstolo Paulo, sabendo que em breve iria ser morto, ele estando preso, sabendo que em breve iria ser morto e que ele não ia poder retribuir, o que o apóstolo Paulo ia poder fazer por Onesíforo? Esse que permaneceu fiel por ele. O apóstolo Paulo preso, e logo ele seria condenado e executado. O que ele poderia oferecer para Onesíforo? O que ele poderia fazer para Onesíforo? Olha o que diz o versículo 16, olha o que o apóstolo Paulo faz para Onesíforo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me animou ou me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. O apóstolo Paulo, sabendo que ele não ia sair da prisão e poder retribuir de alguma forma aquilo que Onesíforo fez, o que ele faz? Ele ora, ele coloca a vida desse irmão dele, desse servo fiel, desse cooperador do Evangelho nas mãos do Senhor e pede ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia não só dele, mas de toda a sua casa. Tenha misericórdia desse servo fiel, porque ele teve misericórdia de mim, ele plantou isso, então tenha misericórdia dele, tenha misericórdia da casa
esse homem que foi salvo pelo Senhor e agora ele está realizando boas obras, está fazendo a tua vontade. Então que o Senhor conceda misericórdia à casa, à família de Onesíforo, porque ele tem sido um servo fiel à palavra de Deus. Diz: porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu, Timóteo, quantos serviços ele, Onesíforo, me prestou em Éfeso. Então ele está dizendo: Timóteo, você sabe o quanto esse irmão lhe foi fiel. Seja assim também. Não se acovarde diante das dificuldades. E é interessante a gente observar algumas verdades aqui sobre esse amigo precioso do apóstolo Paulo, chamado Onesíforo, qualidades que eu e você devemos ter como amigos, como cristãos, como servos do Senhor. A parte B do versículo 18 vai dizer que, vai nos mostrar que Onesíforo ele era um amigo abençoador. Você sabe, Timóteo, melhor do que eu, quanto serviço ele me prestou em Éfeso, o quanto esse servo do Senhor me abençoou o meu ministério. Durante os 3 anos que o apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso, Onesíforo se esforçou para servir, para ajudar ele na pregação do Evangelho. Onesíforo ele tinha uma casa em Éfeso. Se os irmãos verem no capítulo 4, versículo 19, esse irmão ele tinha uma casa em Éfeso, e provavelmente essa casa serviu por vezes como base para o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. Provavelmente ele recebeu o apóstolo Paulo ali. Nós não sabemos todas as formas, mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é que de muitas formas esse homem de Deus ajudou, cooperou com ele. Onesíforo era um homem que proativo, prestativo. Ele estava sempre buscando formas de ajudar o apóstolo Paulo na sua missão de pregar o Evangelho, trabalhando para o avanço do reino de Deus. Então, como é maravilhoso nós termos irmãos assim em nossas igrejas. Como é maravilhoso nós sermos assim na obra do Senhor e termos pessoas que cooperam conosco dessa maneira, pessoas abençoadoras, pessoas prestativas. E nós louvamos a Deus pela vida de irmãos que são assim. Onesíforo ainda ele era um amigo consolador. Versículo 16 diz que muitas vezes, versículo 16, porque muitas vezes me deu ânimo, me recreou e nunca se envergonhou das minhas algemas. Esse homem de Deus, esse servo de Cristo Jesus e cooperador do Evangelho, ele não só serviu com grande esforço de todas as formas que podia ao apóstolo Paulo em Éfeso, mas ele também animou o apóstolo Paulo muitas vezes. Ele foi alguém que estava ali animando o apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo estava vivendo os dias difíceis da prisão, aguardando a hora da sua morte. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui não se envergonhando, não se acovardando, escrevendo cartas para a igreja. Mas, irmãos, é óbvio que ele estava assim, passando por um momento de grande tensão, por um momento difícil também na vida dele, e ele teve ali alguém enviado por Deus para dar ânimo a ele. E Onesíforo foi esse homem que foi ali uma bênção de Deus, foi alguém que trouxe ânimo para a vida do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava vivendo dias difíceis, Onesíforo, diferentemente das outras pessoas da Ásia, não fugiu, mas permaneceu ali. Ele não fugiu de Paulo por causa da prisão, mas ele incentivou, ele animou o apóstolo Paulo. Ele não se envergonhou das algemas do apóstolo Paulo, ele não se envergonhou, não se acovardou, porque se associar com o apóstolo Paulo nesse momento era algo muito perigoso, é se associar com alguém condenado à morte pelo Império Romano. Então, o termo grego que é usado aqui para ânimo ou para recreou é algo que significa refrescar. A frase pode ser traduzida como envolveu-me com ar fresco. Sabe quando a gente está num lugar muito quente, tipo Cardoso Moreira? E aí vem um vento que você não sabe de onde está vindo, mas vem aquele vento que, né, a gente tem o costume de olhar para o outro e falar: rapaz, bateu um ventinho bom aqui agora, não é isso? Então, olha só, o apóstolo Paulo está falando que o Onesíforo foi como essa brisa, que no momento que ele estava passando por uma grande dificuldade,
aflição, veio aquela brisa suave, né? Que coisa agradável é isso, quando a gente está naquele momento muito quente, muito calor, difícil, às vezes ele suando, vem aquela brisa e traz um ar fresco. Ele diz que Onesíforo foi assim na vida dele. Que maravilha, né, irmãos? Nós sermos assim na vida das pessoas, passando ali por uma dificuldade muito grande, e a nossa presença ser um instrumento de Deus para ser como um ar fresco na vida das pessoas, trazer uma palavra boa, trazer uma palavra de ânimo. Onesíforo foi uma espécie de ar fresco ali na vida dele, um vento que trouxe alívio no momento de dificuldade. Então, ter esse irmão apoiando o apóstolo Paulo dava a ele essa sensação de alívio em meio à aflição. Que coisa maravilhosa, que nós sejamos amigos assim também, que tragam ânimo, que tragam um novo ânimo no meio das dificuldades para prosseguir. Ainda, Onesíforo, ele foi um amigo encorajador. Olha o que diz o versículo 17: pelo contrário, ele não se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Meus irmãos, de Éfeso até Roma não era pertinho, não. E outra coisa, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha carro que anda 100 km por hora para fazer uma viagem rápida, não tinha um meio de transporte confortável e rápido como a gente tem hoje. Então o Onesíforo, ele saiu de Éfeso, ele foi para Roma para procurar o apóstolo Paulo, preso, e ele não sabia em qual masmorra o apóstolo Paulo estava. Ele não sabia qual era a prisão que o apóstolo Paulo estava. E o que ele faz? Desiste e vai embora. É isso? Ele faz o quê? Ele procura insistentemente até achar. Ele não desiste. Às vezes a gente fala que vai fazer algo, né, mas já vai pedindo quando tem alguma dificuldade para não fazer. Não é isso? Às vezes você tem algo para fazer, você já vai com aquela, né, má vontade, e já vai se torcendo para algo acontecer e você não tem que fazer no meio do caminho. Não é esse o ânimo de Onesíforo aqui, não é essa a intenção dele, mas o coração dele estava disposto a servir a Deus, servindo o apóstolo Paulo, de forma que ele vai até Roma, ele faz uma longa viagem, e quando chega em Roma ele procura. Imagina aquele homem batendo de masmorra em masmorra. É aqui que o preso do Senhor está, apóstolo Paulo? É aqui que ele está? E ele procurou, colocando a sua vida em risco fazendo isso. E ele procurou, a palavra diz que ele fez o quê? Ele achou, ele encontrou, então ele foi até ali. Então, no tempo em que os crentes eram decapitados, no tempo em que os crentes eram queimados, eram colocados como tochas humanas, nesse tempo, meus irmãos, os crentes eles eram mortos, espetados numa lança, colocavam fogo neles na rua, para servir como tocha, como luminária à noite. É esse o contexto que está acontecendo aqui. E Onesíforo, ele não se acovarda, ele não foge, mas ele permanece um cooperador fiel. Quanto nós precisamos ser como Onesíforo, meus irmãos. Ele poderia ter desistido, ele procurou, não encontrei, foi embora, mas ele não desiste, ele não desistiu até encontrar o apóstolo Paulo para estar ao lado dele no momento mais difícil de sua vida. De fato, o Onesíforo, ele era um amigo, e um amigo encorajador, alguém que encorajou o apóstolo Paulo. Então Paulo, ele clama ao Senhor pela vida desse irmão, porque esse irmão agiu com amor e misericórdia por ele, e agora ele clama: Senhor, tenha misericórdia da casa, da família desse homem do Senhor, tenha misericórdia da vida de Onesíforo. Paulo, ele pede ao Senhor misericórdia para ele e para sua casa, que diz Mateus capítulo 5, versículo 7, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E uma aplicação para nós concluirmos para a nossa vida, meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, Igreja Batista do Barra do Mundo, é que nós devemos manter-nos fiéis nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Nós precisamos manter fiéis. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas abandonaram o Evangelho. Nós estamos
vivendo um tempo similar ao tempo que o apóstolo Paulo estava vivendo no que diz respeito à deserção, a pessoas que abandonaram o Evangelho, porque infelizmente existem muitas pessoas que parecem que estão esperando só um motivo, estão só esperando a justificativa para abandonar o Evangelho, para abandonar a comunhão da igreja do Senhor, esperando uma oportunidade para abandonar a igreja. É uma realidade isso, irmãos? Nós sabemos que é visível isso. Pessoas que estão esperando a oportunidade para abandonar o Senhor e a comunhão da igreja, porque na verdade nunca estiveram com o Senhor. Na primeira crise, na primeira dificuldade, a primeira coisa que a pessoa faz é o que? Abandonar o Evangelho, abandonar a igreja do Senhor, abandonar a comunhão dos santos. Mas se isso acontece, se isso acontecer na nossa vida, é porque nós não estamos de fato sendo igreja. Se isso acontecer na nossa vida, é porque não estamos de fato sendo igreja do Senhor. Nós estamos simplesmente frequentando cultos, frequentando a igreja. E eu só sou igreja onde me é confortável, onde me é conveniente, então eu não sou igreja do Senhor. Se eu só sou igreja onde é fácil ser igreja, se eu só sou igreja quando eu posso estar em um templo, se eu posso estar entre quatro paredes, confortável e seguro, e quando eu estou diante de uma dificuldade, quando eu estou diante de pessoas que não comungam da minha fé, eu me envergonho, não falo do Evangelho, eu não sou igreja do Senhor. Se diante das pessoas que não professam a minha fé, eu tenho vergonha de professar a minha fé, de agir como um cristão, de proclamar esse Evangelho, eu não sou igreja do Senhor, não estou sendo igreja do Senhor. Fora dessas paredes, meus irmãos, nós somos igreja. Ou nós somos igreja só perto daqueles que são da igreja? Nós somos de fato igreja do Senhor? O quanto a palavra de Deus é ouvida, é usada, o quanto a palavra de Deus de fato é regra de fé e de prática dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu relacionamento com o seu vizinho, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento com o seu trabalho, o quanto a palavra de Deus é levada em conta. Seja fiel nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos ruins, permaneça fiel ao Evangelho do Senhor. Não seja como Fígelo e Hermógenes, que foram covardes e fugiram. Seja como Paulo, que mesmo diante da morte não se envergonhou do Evangelho. Seja como Onesíforo, que mesmo em tempo de perseguição não se envergonhou do Evangelho, não se envergonhou do apóstolo Paulo pelo fato de ele estar preso, sabendo que ele estava preso, não porque ele tinha cometido algum crime, mas por pregar o Evangelho do Senhor. Porque Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diz capítulo 1, versículo 7 dessa mesma carta que nós estamos estudando nessa noite. Deus nos deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. Se isso é realmente uma verdade, nós não nos envergonharemos do Evangelho. Nós seremos igreja aonde quer que nós estejamos. Amém? Deus abençoe a cada um de nós e nos capacite a viver, não só ouvir, entender e meditar, mas praticar essa palavra, não sendo somente ouvintes, mas praticantes, como diz a palavra de Deus em Tiago 22. Que Deus assim nos abençoe. Quero convidar o pastor Elenilson, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo maravilhoso que podemos estar juntos em comunhão, estudando, ouvindo da palavra viva e verdadeira do Senhor. Vamos pôr de pé, queridos irmãos. Bendito Deus, eterno e glorioso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, maravilhoso. Estamos aqui neste lugar de adoração, onde ouvimos a Tua palavra através do Teu servo ministrado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado a Deus porque comemos dessa alimentação.
e tem nos sustentado, está nos sustentando, nos dando poder, conhecimento das tuas verdades. Obrigado pela vida do teu servo, obrigado pela vida da sua esposa, da sua filhinha, de toda a sua casa, e pedimos ao Senhor que abençoe os nossos irmãos neste lugar, e abençoe também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Misericórdia para cada um de nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.